Sejam todos bem-vindos para mais uma aula do CPC comentado para estudantes. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo acerca dos honorários de sucumbência, das despesas processuais, e vamos estar fazendo a análise, e o estudo dos artigos 90, 91, 92, 93 e 94. Bom, pessoal, antes de iniciar nosso estudo, fica sempre a recomendação para aqueles que têm interesse em se aprofundar no mundo do direito processual civil, se cadastrar na nossa lista chamada Diário do Processualista, que eu estou colocando na tela aí para vocês. Há o link aqui abaixo na descrição para que você possa fazer seu cadastro. E a partir de agora, todos aqueles interessados que se cadastrarem no nosso Diário do Processualista vão estar concorrendo também mensalmente uma cópia da minha obra chamada Negócios Jurídicos Processuais Atípicos. Vai ser sorteado mensalmente e vai estar recebendo uma obra em casa. Então, fica a dica aí, uma grande oportunidade para todos, tá bom? Bom, pessoal, para iniciar nosso estudo de hoje, então vamos fazer a leitura dos dispositivos e na sequência nós fazemos comentários, como sempre. Então, começando pela leitura do artigo 90, que diz assim, eu vou colocar na tela para vocês acompanharem comigo. Artigo 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Então, nós estamos falando aqui de uma hipótese de extinção do processo em decorrência da desistência da parte, ou seja, aquela que desiste do seu pleito, pede a desistência do processo. Obviamente que a desistência ela demanda o aceite da parte contrária depois da citação, porque é formada uma relação jurídica, mas antes da citação não é necessário esse aceite. Então, a hipótese de desistência, renúncia, ou seja, está renunciando a algum direito, e também na hipótese de reconhecimento do pedido, ou seja, a parte ré reconhece que a parte autora tem razão no seu pleito. Por conta disso, nós temos aqui, neste artigo e nos artigos seguintes, hipóteses diferenciadas acerca de como deve se dar o pagamento dessas despesas e dos honorários de sucumbência. Então aqui já no caput, nós podemos verificar que nessas três hipóteses serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Ou seja, aquela parte que dá causa à renúncia, que dá causa à desistência, ou que dá causa ao reconhecimento do pedido da parte autora, ela é responsável pelo pagamento dessas despesas e dos honorários de sucumbência. Vamos agora para a leitura do parágrafo 1º, que diz assim, sendo parcial a desistência, olha só, já estamos começando com a palavrinha mágica aqui, parcial. Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, a qual se renunciou ou da qual se desistiu. Então, quando nós fazemos essa leitura, fica claro que quando há uma renúncia parcial, um reconhecimento parcial, vai ser proporcional também às despesas e honorários em relação àquilo que ela renunciou, aquilo que desistiu, aquela parcela que ela desistiu ou reconheceu a procedência do pedido. Faz sentido com relação ao propósito do caput, Vamos agora para a leitura do parágrafo 2º, que diz assim, havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, essas serão divididas igualmente. Olha só, estamos falando aqui de uma hipótese de composição amigável do conflito, As partes entraram num acordo. E se há um acordo em relação a esse conflito, naturalmente as despesas e honorários também serão divididos igualmente, Isso está em sintonia até com o propósito de um acordo, Quando nós fazemos um acordo, quando as partes entram nessa composição, obviamente cada um está cedendo um pouco, Está dando, mas também está renunciando uma parte, da sua pretensão. Então, por conta disso, há um propósito aqui até de fortalecer a consensualidade desse acordo, no sentido de dividir essas despesas. Vamos agora para o parágrafo 3º, que diz assim, se a transação ocorrer antes da sentença, olha só, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver. Dá para perceber que o sentido aqui do dispositivo é potencializar e incentivar o acordo das partes para que essa disputa não alcance a esfera recursal, não se prolongue por anos, que possa ser resolvido em primeira instância através de uma solução amigável, de uma consensualidade. Vamos agora para o parágrafo 4º, que diz assim, se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. Olha só, novamente aqui temos um propósito de tentar incentivar a resolução amigável do conflito, só que nesse sentido aqui, no sentido do dispositivo, a parte ré ela está reconhecendo a procedência do pedido.
e está fazendo o pagamento voluntário da prestação devida. Então, né, nesse sentido, a fim de potencializar novamente, né, uma resolução pacífica do conflito, no sentido de que a parte está cumprindo voluntariamente a obrigação, o dispositivo traz esse bônus, né, no sentido de que os honorários são reduzidos pela metade. Então, é bacana essa tentativa do legislador de fortalecer, né, uma resolução mais rápida do conflito. Vamos agora para a leitura do artigo 91, que ele diz assim: as despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido. Olha que legal. Então, tanto a Fazenda Pública, né, de repente numa ação, por exemplo, executiva fiscal está cobrando tributos, etc., ou uma ação em que é o Ministério Público, a Defensoria Pública, essas despesas vão ser pagas no final pela parte vencida, que inclusive pode até ser a Fazenda Pública, né? Mas normalmente essas ações elas tratam de um direito que vai acabar acarretando o pagamento dessas custas pela parte vencida. Parágrafo 1º. As perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública poderão ser realizadas por entidade pública, ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova. Então, se eventualmente nós tivermos uma entidade pública que possa realizar, né, sem custo, ou talvez com ônus menor, essas perícias, né, essas despesas periciais, que normalmente têm um custo elevado, né, a depender de qual perícia, né, ela pode ser custeada por essa entidade, ou ser realizada por essa entidade, se não, vai ser adiantada, então, por aquele que requerer a prova. Parágrafo 2º. Não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte ou ao final, pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser feito pelo ente público. Então aqui nós estamos falando de uma dificuldade financeira e orçamentária, né, quando nós temos, por exemplo, participando do litígio, a Fazenda Pública, o Ministério Público, a Defensoria Pública, né, para que o pagamento dessa despesa seja realizado no ano seguinte, né, com a previsão orçamentária do ano anterior. Nós sabemos que o ente público ele trabalha sempre com previsões orçamentárias para o ano seguinte. Isso acaba implicando e gerando reflexos no pagamento, por exemplo, de precatórios, etc., que demandam, né, dessa previsão orçamentária, ou seja, de uma rúbrica orçamentária anterior. Então, por isso que essa regra é trazida dessa forma. Vamos agora para o artigo 92, que eu vou colocar na tela. O artigo 92 diz assim: quando a requerimento do réu o juiz proferir sentença sem resolver o mérito, o autor não poderá propor novamente ação sem pagar ou depositar em cartório as despesas e honorários a que foi condenado. Então é interessante trazer essa previsão, porque nós temos aquelas sentenças que julgam o mérito, ou seja, que há uma resolução do mérito, e aquelas sentenças que não há resolução do mérito. Normalmente, essas sentenças em que não há resolução do mérito, não se chegou a uma resolução por conta de algum vício processual ou alguma circunstância que impede que o juiz julgue, né, de fato o mérito daquele processo. Então, nesses casos, quando não há o julgamento do mérito, é permitido que a parte demande novamente a ação, talvez corrigindo as falhas, os erros dessa ação originária. Mas, mesmo assim, quando há esses erros e esse processo não teve seu mérito julgado, normalmente é condenado o pagamento de custas e despesas de honorários advocatícios. Então, por conta disso, para que haja possibilidade do ajuizamento de uma segunda demanda, né, é necessário o pagamento das despesas e dos honorários dessa demanda originária, que talvez tenha apresentado algum problema, algum vício processual aí, que não foi corrigido tempestivamente ou de forma satisfatória para o juiz. Então vamos agora para a leitura do artigo 93, que diz assim: as despesas dos atos adiados ou cuja repetição for necessária ficarão a cargo da parte, do auxiliar da justiça, do órgão do Ministério Público ou da Defensoria Pública ou do juiz que, sem justo motivo, houver dado causa ao adiantamento ou à repetição. Então aqui nós estamos responsabilizando aquele ator processual que deu causa, né, ao adiamento, à necessidade de repetição de por exemplo, uma perícia, alguma coisa assim. É natural, né, se realmente essa parte foi responsável pela postergação ou pelo adiamento de um ato que de repente já está pago, né, ou que vai ser pago, ele tem que, obviamente, fazer o pagamento dessa verba suplementar, né, desse custo adicional. Vamos agora para a leitura do artigo 94, que é o último de hoje, que ele diz assim: se o assistido for vencido, o assistente será condenado ao pagamento das custas em proporção à atividade que houver
exercido no processo. Então, nós temos circunstâncias em que a parte está sendo assistida, né, por um assistente, e aqui o dispositivo trata acerca da possibilidade e, aliás, do dever, né, desse assistente realizar o pagamento das despesas e dos honorários naquilo que ele contribuiu, né, naquilo que ele contribuiu na defesa, e dentro de uma proporcionalidade. Então, essa figura do assistente é aquele terceiro interessado que entra no processo, que começa a participar do processo, no sentido de auxiliar esse assistido, né? Então, naquilo que tocar a sua atuação, aquilo que ele participar no processo, estiver colaborando com o processo, obviamente pode gerar uma responsabilidade com o pagamento de custas, né, despesas processuais e honorários. Por isso que há possibilidade também da condenação dele nos atos em que ele praticar no processo.